Hitler nasceu na Áustria em 20 de abril de 1889. Seu pai se chamava Alois e era um inspetor da alfândega da cidade. Não se tem muita informação sobre a infância de Hitler, isso porque não encontraram os registros dele. Aliás, existe mais registros sobre seu pai do que dele próprio. Acredita-se que o próprio Hitler tenha apagado todos os seus vestígios, não deixando nada de sua fase antes de se tornar um ditador. Como já dito, existem poucos relatos que contam sua vida ainda jovem, mas em um deles é dito que este queria se tornar padre. Após a morte de seu irmão, ele se revolta e começa a agir diferente. Um pouco depois, este queria se tornar pintor, porém, com a desaprovação do pai, não consegue ir adiante com seu sonho. Em 1903, seu pai acaba morrendo. Nas aulas, Hitler começa a simpatizar com as ideias de seu professor, que era fascinado com a Alemanha, e rejeitaram onde vivia. Em 1910, Hitler se muda para Munique e se alista para o exército da Bavária. Ele não queria participar do exército húngaro por ter de se misturar a um povo muito mesclado racialmente. Hitler participa da Primeira Guerra Mundial como mensageiro, um soldado de baixa patente, chegando a se tornar cabo e ganhando medalhas, entre elas a Cruz de Ferro. Hitler acaba por ser atacado com gás mostarda, indo parar no hospital temporariamente cego. Lá descobre que a Alemanha acaba por se render, perdendo assim a guerra. Como consequência da rendição, a Alemanha assina o Tratado de Versalhes, assumindo a culpa pela guerra, o que piora a economia do país ainda mais. Os alemães se revoltam com a perda da guerra e culpam os judeus pelo que ocorreu, dizendo que os civis ferraram com os militares. Em 1919, recebe a missão de espionar o Partido dos Trabalhadores Alemães. Lá acaba por simpatizar com as ideias de seu fundador, Drexler, que também odiava os judeus e se junta à política. Na verdade, o partido é patrocinado por uma sociedade secreta chamada Thule, com recursos financeiros maiores. Confiando a direção do partido a Hitler, este muda o nome, chamando-o agora Partido Nazista. Foi criada uma milícia para proteger seus partidários, a SS. Ele passa a conquistar grandes multidões com seus discursos, a exemplo de Mussolini, tenta tomar posse na Bavária, falha e vai preso. Na prisão é onde escreve seu livro, Minha Luta, Mein Kampf, que o tornará conhecido e rico. Hitler acaba sendo solto e volta para a política. Com seu carisma com os alemães, ele se candidata a presidente e perde, mas acaba sendo indicado como chanceler. E é aqui que começa o problema. Após um incêndio em um dos prédios públicos, o Partido Socialista é considerado culpado e banido. Agora, o Partido Nazista ganha mais poder e os soldados são equiparados à polícia. Acontece que o presidente da Alemanha se afasta por problemas de saúde, e então Hitler aproveita a oportunidade e integra os cargos de presidente e chanceler, tornando-se chefe de Estado. No início de seu governo, este começa por tentar tirar a Alemanha da lama, e consegue melhorar em alguns aspectos, reduzindo o número de desempregados e melhorando a infraestrutura do país. Começam as propagandas a favor do nazismo, aumentando a popularidade deste. E em contrapartida a repressão contra os judeus, através de violência e diminuindo cada vez mais seus direitos. Em 1936 ele acaba por ignorar o tratado e começa a aumentar seu exército, esperando reconquistar os territórios perdidos na guerra anterior. A seguir, a Alemanha se junta à Itália de Mussolini e ao Japão, formando o eixo. Conquistando muitos territórios e destruindo outros, França e Inglaterra acabam por tentar impedir a Alemanha e iniciam a Segunda Guerra Mundial. É aqui que acontece o fato mais triste e pesado sobre o nazismo contra os judeus, o chamado Holocausto, onde primeiro amontoavam os judeus dos países conquistados em guetos, e depois começaram a matança deliberada a sangue frio. Com vários inimigos derrotados, Hitler dá um passo maior que a perna, e rompe com o pacto que tinha com a União Soviética, tentando atacá-la. Porém, a maior parte de seu exército seria derrotado por um inimigo invisível, o inverno russo. Então começam os atentados contra Hitler e sua popularidade começa a cair também. Em 1944 tem-se o dia D, uma invasão em massa dos aliados contra a Alemanha. Em 29 de abril de 1945, ele se casa com uma de suas secretárias, Eva Braun. 2 dias depois, ambos se trancam em um banco e se suicidam. Termina assim a história de um dos homens mais temidos do século XX.